será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Salmo 91, versículo 10. Glória a Deus, o Senhor é fiel. Salmo 91, versículo 10. Diz a palavra do nosso Deus: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém? Toma seu assento, glorificando o nome do Senhor, nosso Deus, que é fiel, que é poderoso e que é maravilhoso. Veja, este salmo que nós lemos, Salmo 91, salmo mais poderoso, mais temido e mais lido da Bíblia Sagrada. É o Salmo 91, escrito por Moisés. E também nós lemos a leitura do Êxodo, uma leitura bastante conhecida por todos que aqui estão, por a maioria, e bastante falado sobre isso, né? Quando Deus ele fala com Moisés ali acerca da Páscoa, que a primeira Páscoa foi estabelecida na saída do povo da terra do Egito. Quando o povo saiu da escravidão, eles celebraram a Páscoa, eles celebraram ali a festa a Deus. E, amados irmãos, tudo que o nosso Deus ele faz, queridos, deixa eu falar uma coisa para você: vale a pena você ouvir a voz de Deus. Vale a pena, queridos. Tem desafios? Tem guerras? Tem. Por quê? Porque você vai entrar no mundo espiritual, mas vale a pena. É igual se você vai fazer uma faculdade de medicina. Você sabe que medicina é uma das faculdades mais complicadas nessa área. Por quê? Porque você tem que cuidar do ser humano. Você não pode falhar, está cuidando de vida. Então a medicina exige o quê? Muitas coisas. Então, toda pessoa que estuda medicina, ela vai sentir. Eu acho que a única profissão que a pessoa fica mais fatigada é quando ela entra na área da medicina. Porque ela tem que estar bem para cuidar das pessoas. Então ela tem que estar bem, tudo o psicológico dela, toda a vida dela. Então, mas ali existe um preço a ser pago. Além do preço que você paga para você conquistar a sua formatura, ali tem um preço de dedicação, ali tem um preço de renúncia, ali tem um preço, tudo na vida tem um preço, querido. Então, por que as pessoas elas querem as coisas, lógico, no plural? Por que nós queremos as coisas às vezes tão fácil? E às vezes Deus fala assim: olha, faça isso que você vai me agradar. Imagine só, essa Páscoa era estabelecida, e para ser essa Páscoa era coisa totalmente santificada a Deus. Vamos supor que, querido, eu sei que tem momento na sua vida, existe momento na vida da gente que a gente tem que se fazer de todo, claro. Existe momento na nossa vida que a gente tem que se fazer de todo. Sabia disso? A gente tem que usar de sabedoria. Por exemplo, se você é convidado para ir para um lugar, talvez não é nem seu parente, não é parente seu. Você é convidado, eu vou pela amizade. Aí você vai lá neste lugar. Você é a pessoa que você quer dizer, o teu ponto fraco era a bebida do mundo, por exemplo. Porque cada pessoa tem um ponto fraco, né? Teve gente que, por exemplo, eu nunca usei droga, graças a Deus, no mundo que estava. Mas assim, eu usei bebida também, que é droga liberada. Mas, por exemplo, assim, então a droga nunca foi meu ponto fraco, porque eu nunca usei. A bebida Deus tirou, mas algumas coisas na vida do ser humano, elas se tornam o quê? O diabo sabe que é o ponto fraco. Então você vai num local quando você sabe que você vai ser tentado, que você vai cair e que você vai tropeçar,
Então a palavra diz que fugir da aparência do mal. Então, o que Deus falou assim? Olha, Moisés, se algum estrangeiro que queria habitar com vocês, fazer a Páscoa com vocês, não aceite. Se quiser celebrar a Páscoa, vai ter que fazer a circuncisão. Vai ter que ser circuncidado. Lembra que os judeus, eles até hoje tem essa prática com o judeu da circuncisão. A circuncisão foi totalmente abolida na cruz, não vale mais nada isso aí. Jesus aboliu na cruz, a circuncisão não existe. Mas se tratando nos dias de hoje, para a gente levar para o mundo espiritual, a circuncisão o quê? São as pessoas que elas só faziam aliança com Deus. Então ela tem que circuncidar. Então, eu não circuncidei porque essa prática da lei não existe mais. Nem você. Mas quando nós largamos o mundo, nós o quê? Circuncidamos a nossa carne. No mundo espiritual. Então, ó, vocês querem fazer a Páscoa? Então, se vier algum estrangeiro, tem que ser circuncidado. Tem que fazer a circuncisão. Imagine só. Agora eles celebram a Páscoa. Eles falam, Moisés, pega um animal sem defeito, sem mancha. Pega um animal puro. E ali pega o sangue dele. E passa nas portas de cada casa dos demônios. Para você entender uma coisa, a Bíblia diz o quê? Por que o sangue derramado de um animal? Porque desde lá do princípio, quando o homem caiu, então, o primeiro sacrifício foi feito por quem? Por Adão. Adão foi o primeiro a pegar um animal e ele fazer um sacrifício a Deus. Aleluia, Deus! Para que ali ele não viesse a morrer e Deus tivesse misericórdia dele. Aleluia. Deus ali deu o castigo para ele até hoje. Pela natureza humana ele está isso na terra. Claro, a Bíblia diz assim, querido, que a gente, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, uma nova aliança do sangue dele, a gente não carrega mais nada do passado, tá vendo? A gente fala assim, eu estou sofrendo por causa de Adão, não é isso, querido? O que Adão deixou em nós foi a natureza humana, tá? A natureza humana, você pega a natureza humana, você é ser humano. Mas a nova natureza espiritual, você sabe, você tem o quê? O discernimento. Não, eu nasci de Deus, agora eu sou diferente. Então, na nossa natureza humana, a gente vai, sem querer, a gente vai pecar. Porque nós somos seres humanos da terra. Porque Paulo disse isso, olha, na minha carne eu peco, mas no meu espírito eu me esforço, eu faço a diferença. Porque muitas vezes a nossa natureza humana, então toda vez que você vai orar, Senhor, me perdoa dos meus pecados, consciente e inconscientemente, às vezes, né? Mas quando eles pegam o sangue, eles passam, porque todas as vezes que alguém quando eles pegam o sangue, eles passam no vergão da porta, ali Deus anuncia o quê? Que os primogênitos do Egito iriam o quê? Iriam todos morrer. Mas aqueles que tivessem a marca do sangue nos umbrais da sua porta, teriam o livramento. E aí, querido, já começa o quê? Só para você ter uma ideia, amados irmãos, a Bíblia, ela chega de atos proféticos. Aí já começa um ato profético. Aí tem gente que fala assim, não creio nesse negócio de atos proféticos. Mas olha só, o Filho de Deus, ele se comparou a um animal, uma ovelha, que é um animal. A Bíblia trata Jesus como cordeiro. Cordeiro era pessoas humanas? Não era, cordeiro era animal. Então lá no Piauí a gente fala assim, comer carne de cordeiro, né? Que é ovelha. Então você chega no Nordeste, a gente fala assim, chega lá no açougue, me dá aí 2 quilos de carne de cordeiro. Se tiver alguém paulista lá, o que é isso? Fala, o que é isso? Porque o cordeiro simboliza animal. Então, Jesus ele fez um ato profético, ele colocou como cordeiro, sem mancha, para derramar o sangue dele por nós. Para derramar o sangue. Por isso que não foi Davi que morreu, não foi Salomão, ele não foi nem Moisés, mas foi porque ele não teve nenhum pecado. Então ele
Ele derramou o sangue dele por nós. Aleluia, Naquela cruz, ele derramou para nos lavar e nos redimir desse sangue. Então Deus falou: Moisés, passe no vergão da porta. Porque Deus já tinha falado, Faraó, deixa o meu povo ir. Então, se você for olhar pela lógica, não havia necessidade. Se você fosse olhar pela lógica, não havia necessidade. Então, Deus poderia muito bem livrar o povo sem o sangue. Deus poderia. Mas por que Deus fez isso? Deus já dizendo a importância que o sangue, na minha e na tua vida, sempre vai ser vida, o sangue nós. O sangue simboliza vida. O sangue simboliza sacrifício. O sangue simboliza vida. O sangue simboliza sacrifício que ele fez por nós. E quando o sangue é derramado, a Bíblia diz que até hoje o sangue de Caim, o sangue de Abel, até o sangue de Abel, que foi o outro com Caim, clama por justiça. A Bíblia diz que até hoje o sangue dos profetas, lá você lê em Apocalipse, tem o trono, porque aonde estão aqueles que morreram em Cristo. Então eles estão o quê? Debaixo do trono de Deus dos céus, aguardando o arrebatamento. Aguardando o dia assim, para eles passarem a viver a nova vida que Cristo nos prometeu, primeiro nós vamos ter que ser julgados. Não condenados como mundo, mas julgados. Cada pessoa vai comparecer perante o tribunal de Cristo. É verdade, Então, a Bíblia diz que João teve essa visão, porque ele fala que os profetas diziam assim, os profetas que foram mortos por amor de Cristo. Ele diz assim: viga nosso sangue, viga nosso sangue, viga nosso sangue. É verdade. Então, sangue, ele é algo que clama, o sangue sempre vai clamar. Deus falou assim: eu vejo o sangue de Abel, Caim, eu vejo o sangue do teu irmão clamando. É forte. Então, por isso que uma pessoa sem sangue, ela morre. Uma pessoa assim, por isso que todos os dias o banco de sangue de cada cidade, de cada estado, o banco de sangue, todo dia pede socorro, todos os dias. Então, se for testemunho de Jeová, morre. Mas, ali quando Moisés ele passa, o que Deus fala assim? Olha, quando eu passar, olha só ter uma ideia. Foi o próprio Deus que passou, porque ele fala: quando eu passar. Ele fala assim: ó, quando eu passar. Aí fala assim: ó, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, olha, Deus fala, o próprio Deus fala para Moisés: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O próprio é o único que mata, não vai preso, irmão. Quando eu passar. Então tem coisas que tem hora que Deus desce na terra para ajudar a nossa causa. Tem hora que é Deus que desce para defender você. Tem hora que é Deus que desce, irmão. Tem coisas que Deus, queridos. Deus vem para algumas pessoas vai dizer assim: não, pastor. Ó, o que é isso? Algumas pessoas vão dizer assim, ó: mas isso não tem sentido não, Deus descer, Deus não já desceu, porque quem manda, a Bíblia diz que ele passeia sobre a terra. Isaías 41, 40 diz que assim, que a palma da mão dele mede as águas do oceano. Quando Saulo perseguia a igreja, Deus não podia mandar um anjo? Não podia? Mas quem desceu foi Jesus. Deus só Jesus do Messias. Ele veio em forma de luz, e Paulo ficou cego. Então, assim, entenda uma coisa: Deus ele faz o que ele quer, ele passeia onde ele quer, ele vai onde ele quer, ele chama onde ele quer. Então, aí tem gente que fala assim:
mas se Deus pisar na terra, muita gente morre, querido. Deus não vai pisar na terra para matar ninguém, vai deixar reservado porque Deus sempre conta. Porque se fosse para Deus matar as pessoas, não tem mais ninguém vive na terra, não. Pessoal, tanto de maldade que tem na terra, fosse para Deus matar. Hein? Se fosse para Deus matar alguém por causa de maldade, não tem mais ninguém que vive, porque, mas o que? Ele deixou reservado o quê? Por quê? O juízo final, o último dia. Jesus falou assim: até os fios da vossa cabeça estão contados. Então ele falou assim: não temeis aqueles que matam o corpo depois não sabem o que fazer. Com o corpo, mas temei aquele que tem o poder de matar o corpo e lançar algo no fogo do inferno. Você sabia que tem pessoas que Deus mata ela? Deus mata, irmão. Tem gente que acha que é besteira. Ah, não, mas Deus é bom. Deus mata, irmão. O Deus, ele é justiça. Deus, ele não foi porque Jesus morreu na cruz que o pecado não queria levar o pecado. Não, o pecado sempre continua sendo pecado. Então Deus faz justiça. Deus, a palavra assim, que horrenda coisa é você cair na mão do Deus vivo. E nessa mesma passagem que fala, que essa passagem que fala em Hebreus, que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, fala sobre aqueles que pisaram no sangue de Cristo. Quer dizer, se eu sei o poder do sangue, eu não vou pisar no sangue dele, porque eu sei o poder do sangue. O sangue não é para ser pisado. Então, querido, Deus é justiça. Deixa eu falar um testemunho para você. É forte, pai. Eu me converti na Igreja Batista Pentecostal Renovada. Era uma batista diferente. Quer dizer, eu me reconciliei. Né? Eu saí da Assembleia de Deus em 2001. Desviei, era adolescente. E quando eu voltei com 18 anos, voltei para Batista. Eu fui para a Assembleia, eu trabalhava na pizzaria à noite, não conseguia. Estava muito ano direito. Então ali é uma fraqueza, porque eu saía da pizzaria e ia para a balada. Então ali o diabo não deixou eu permanecer firme. Então a esposa do pastor, ainda até hoje, o pastor Daniel, a esposa dele, a Assembleia de Deus Caná, eles tentaram me ajudar, e eles ali choravam, mas ali eu tinha uma necessidade de trabalhar à noite, e o diabo não conseguia deixar que meus olhos fossem abertos, para que eu pudesse buscar a Bíblia. Então eu ficava escravo na pizzaria, trabalhando ali e não ia mais para a igreja. Daí quando eu folgava, eu ia, mas tinha vezes que eu ia trabalhar até na segunda, que era minha folga, só para meu irmão é testemunha, só para ir lá trabalhar. Quando eu trabalhava na pizzaria, eu passava por uma crise muito difícil da minha vida, foi a separação dos meus pais, então foi um momento muito difícil para mim, né? Então ali era muito difícil. E quando eu voltei, quando eu fui para Batista, já tinha mudado a sede aqui para São Carlos. E só que a Igreja Batista Pentecostal Renovada, naquela época, era uma igreja de sinais. Né? Quando eu cheguei, eu tinha saído do auge da igreja, algumas pessoas já tinham saído, mas tinha igreja espalhada pelo Mato Grosso. E tinha a sede ali em Porto Ferreira. Tinha um rapaz, irmãos, que ele perseguia a igreja. E lá em Porto Ferreira, a igreja do Porto Ferreira, onde eu fui lá, já no bairro da Serra d'Água, quem já morou no Porto Ferreira conhece o bairro da Serra d'Água. E lá tinha um rapaz que ele perseguia a igreja. O que ele fazia? Ele pegava pedra e jogava no telhado da igreja. Quando tinha culto, ele jogava pedra no telhado, ele jogava pedra na porta da igreja. E a igreja orando. E ele teimando, ele insistindo. Meu irmão, olha, um dia esse rapaz ele pegou a moto dele, pegou a pista. É forte. Meu Deus do céu, esse rapaz ficou só aos pedaços. Não sobrou nada para contar a história da vida dele. Porque a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão de Deus. É forte, pai. Eita! Sabia disso, que ele tem coisas que você não pode nem pedir misericórdia para Deus. Às vezes, quando Deus decide tratar com alguém, querido, Deus deu tanto texto, porque assim, tem gente que vê tantos sinais, mas não se arrepende. Não! E Faraó, os caras viu 10 pragas, irmão. Faraó viu sangue no rio,
Faraó viu mosca, Faraó viu trevas, irmão. Ó, quando veio treva na casa de Faraó no palácio, o povo andava assim, ó. Irmão, sabe aquele breu, aquele escuro que você anda batendo em tudo? Foi treva mesmo, 3 dias de treva que eu falei memória. Era treva e Faraó. Chama Moisés aqui, eu quero Moisés. Moisés, clama teu Deus. Se teu Deus tirar as trevas, eu deixo o povo ir embora. E nada, irmão. Então, às vezes Deus faz justiça, a gente fala assim, coitadinho, coitadinho. Mas foi entregada a palavra, viu sinal, viu cura, viu libertação, viu gente sendo curada, viu transformação, irmão. Tem gente que não quer Deus, né? Já vi gente se arrebentar todo dia de acidente. Aí na hora que a coisa fica pior, corre para a igreja, mas depois que melhora, some Deus. Tem gente que começa a trabalhar e esquece de Deus. Sabe? Tem gente que não fala, não vou para a igreja mais não, agora eu estou trabalhando, graças a Deus. Deus arrumou um emprego para mim, agora eu não vou mais não, agora eu vou para balada, vou beber, vou tudo. Então tem gente que não quer Deus de verdade, irmão. Então Deus ele mata, irmão. Eu não sei se você está gostando dessa palavra. Mas assim, queridos, eu estou falando uma realidade. Eu estou pregando essa palavra aqui temendo a Deus. Eu estou pregando essa palavra aqui com temor de Deus, irmão. Porque eu sou ser humano como você também. Então estou pregando essa palavra aqui porque Deus falou assim, olha, quando eu descer, Moisés, porque Faraó viu sinais, Faraó viu bênção. Faraó, agora eu sei uma coisa, aquele que busca Deus, o sangue dele está sobre a tua casa. Aquele que vai o sangue dele está sobre a tua casa. A gente vai enfrentar o dia mau, vai enfrentar o dia mau. A gente vai enfrentar o dia mau. Então, se você, todos nós, um dia vamos passar por uma situação difícil. Está entendendo? Todos nós vamos passar por momentos difíceis. Aleluia, glória a Deus. A gente, na terça-feira, minha mãe fez 58 anos. Na terça-feira, minha mãe fez 58 anos. Então, assim, todos nós somos filhos. O que vem na tua mente, assim, ó? Poxa, um dia eu vou perder minha mãe. Você sabe disso, que ninguém fica para si mesmo. Então, todos nós vamos passar pelo dia mal da nossa vida. Então, a gente tem o quê? Que valorizar cada momento da nossa vida, buscando a Deus, consagrando a nossa casa, jejuando pela nossa casa, consagrando pela nossa família, brincando a nossa casa com sangue, orando pela nossa casa, valorizando nossos pais, honrando aquilo que Deus deixou para nós. O sangue. E eu falei para minha mãe, nossa, eu levar a senhora no médico em 2005. E a senhora tinha 39 anos, parece que foi ontem. Então você vê só como o tempo está passando rápido, né? Então, quando Deus falou, Moisés, eu quero levar o meu povo, eu não quero que ele seja escravo do Egito. Eu quero levar eles para a terra que manda leite e mel. Eu quero levar eles para a terra que manda leite e mel. Então, imagine só, se você está aqui na casa de Deus, você vem aqui com o teu coração buscar a resposta de Deus para a tua casa. Então você é bem-aventurado porque você vê sinais e você crê, você acredita, você se derrama, você está na de Deus, queridos. Agora a gente recebe notícia de pessoas que de repente ela nos procura só quando dá dor de barriga, né? Porque as pessoas têm tudo para ser abençoado, irmão. Tem tudo para ter uma vida com Deus, tem tudo para a família ser uma bênção, para a casa ser uma bênção. Né? Então, querido, tem coisas que é a lei da gravidade, tá? Vai acontecer na vida da tua vida. Não tem jeito, tem coisa que é a lei da gravidade. Tem coisas que vai acontecer na vida da tua vida, mas tem coisas que nós procuramos para a nossa vida. Então, eu lembro de um jovem que na época que eu pastoreava outro ministério, e eu falava para esse jovem assim, olha jovem, rapaz, quer dizer, ele estava bem, aí casou, subiu da igreja, não ia mais no estudo, era obreiro, estava no trabalho. Falei para assim, ó meu irmão, falava assim, ó querido, você tem que entender, tua mãe está na macumba,
Teu irmão está no tráfico de drogas. Você tem que entender que não tem ninguém para orar na tua casa. Você é o cabeça da tua casa espiritual, você é comuna. Você tem que orar para tua casa, para Deus libertar teu irmão da droga, para Deus tirar tua mãe da macumba, para fazer uma obra na vida dela. Aí, queridos, essa geração de hoje, que é assim, começa a ganhar dinheiro e já se sente tal, né? A gente não, a gente na roça sofria, irmão, ganhar visão, já trabalhei tudo nessa vida. Essa geração de hoje é tudo fácil, começa a ganhar dinheiro, começa a comprar uma moto, o cara já começa a se sentir, não precisa de Deus não, não precisa de Deus não, precisa de pai não. Aí eu falei para ele, entrou no ouvido e saiu no outro. Passou-se mais ou menos um mês, e eu estava em casa com minha esposa, recebi o telefonema, socorro, mataram o filho de fulano, mataram o filho da roça, mataram o filho, meu Deus do céu. Estava lá na biqueira de droga lá, chegou pela cama devendo, deu um monte de dele, os caras não. Matou o bom dele. E aí agora, infelizmente, ele nem aprendeu depois dessa, estava no mundão, quando advogado do diabo. Em vez de ele pegar mais filho, agora até ele está desviado, a família toda. Tem uma palavra que é assim, se o conselho fosse bom, né? Não se dava, mentia, não é verdade? Então, queridos, eu sempre ouvi conselho das pessoas mais velhas, e sempre ouvi meus pastores, sempre ouvi as pessoas mais velhas, sempre ouvi vocês. E eu só estou aqui porque meus pastores me levaram para o monte para orar. Eu era jovem, tinha tentação, fraqueza, mas meu pastor, vamos para o monte, vamos orar, vamos fazer o que eu tenho na igreja, vamos evangelizar, vamos fazer visita. Não é que estou falando sobre carga, até mesmo alguém, de repente você está aí, alguém convida você para ir na igreja, aí o teu vizinho de banco, de trabalho, não vou hoje não, se acha a pessoa chata. Mas a pessoa está ajudando você a vencer na vida, está ajudando você, está dando o melhor de Deus para você. Está dando o melhor de Deus para você, para a tua vida. Então o sangue do Cordeiro, quando ele foi colocado no umbral da porta, querido, a Bíblia, segundo a história, foi o dia mais difícil da vida de Moisés, foi esse, querido. Moisés conhecia o faraó novo que estava no trono. Moisés, porque eles cresceram junto dentro do palácio. Por que Deus mandou? Por que Moisés tinha acesso diretamente ao palácio de faraó? Por que ele tinha? Porque ele cresceu lá dentro. Então Moisés tinha acesso para ele entrar e sair. A hora que ele queria, ele saía, ele entrava e saía. Então, quando Deus falou, Moisés, eu vou matar os primogênitos de faraó, Moisés chorou. É igual a gente não se alegra, querido, a gente que é cristão, a gente não se alegra com derrota de ninguém, jamais. Mas, porém, é triste quando você vê, quando Deus fala assim, olha, eu fiz justiça, foi eu que abri a cova, foi eu que abri a sepultura, porque me desobedeceu. Deus fala isso, irmão. Não era o que Deus queria, mas a gente fala, a gente tem que ver isso. Tanto para você como para mim, tanto já teve pessoas na minha parentela que Deus falou assim, alguns que eu vou tocar. E já tocou muita gente. Tanto, querido, olha só, imagine bem assim, Moisés ele começa a chorar. Moisés ele começa ali a ficar desesperado. Porque ele viu que ia ter muita morte de seres humanos no Egito. Então a Bíblia diz o quê? Quando foi a meia-noite, irmão. Quando foi a meia-noite, porque, irmão, você tem, todo horário que você orar, Deus vai te ouvir. Mas você tem duas orações poderosas, a oração do meio-dia e a oração da meia-noite. Se tem dois horários, que é a oração do meio-dia e a oração da meia-noite, aí Deus entra tudo. Então, quando foi a meia-noite, Deus começou a descer do Egito. Viu desse período? Quando Deus vem com espada, não tem jeito, irmão. Quando Deus desce com a espada, não tem jeito, irmão. Então, quando Deus desceu, Deus falou, já chega, já dei uma oportunidade para Faraó, ele não quer deixar meu povo ir, agora ele vai ter que ver a minha mão. Ele vai ter que ver a minha mão agora. A Bíblia diz agora,
Que Deus ele passa, mas onde tem o sangue dele, ele não tocava. Onde tem o sangue dele, não tocava. Onde tinha o sangue dele, não tocava. Não tocava onde tinha o sangue. O sangue da aliança. Aleluia! Onde tinha o sangue. Eu vi um jornalista, esse tempo atrás, ele tocou na unção de um pastor. Um jornalista famoso, ele tocou na unção de um pastor, ele tocou. E ele, só querido, você toca coisa, você fala palavrão, você fala assim, ó, vai tomar naquele lugar lá, coisa. Foi horrível. Até eu, quando eu vi, eu fiquei com nojo, meu Deus do céu. Aí eu pensei assim, ele não sabe onde ele colocou a boca dele. Aí esses tempos atrás eu estava subindo, a gente passando no Rondonel, e eu vi lá no lugar que foi a tragédia do acidente, morreu queimado. Graças que só ele morreu, tinha mais pessoas, só ele morreu. Por quê? Porque tocar, você, um exemplo, você ferir com palavras duras, como foi falado aqui pelo cooperador, você falar um palavrão contra o ungido de Deus, é você ter, irmão, é você, Deus mata, irmão. Ah, mas isso é loucura, loucura, irmão. Fala um palavrão com o ungido de Deus, fala, você vê. Fala um palavrão, não estou falando só de carro. Pode ser a pessoa que está aqui na nave sentada. Fala uma palavra, Jesus falou assim, ó. Aí está querendo tocar nos meus pequenininhos, aqueles que... Fala um palavrão com o servo de Deus, seja com um obreiro, seja com uma pessoa com desserviado, seja com uma pessoa que a irmã de idade que ora, fala, ou talvez nem ora, mas tem que ser que Deus está mostrando a Deus ali. Por isso que foi falado aqui, não sai a palavra torta da vossa boca. Então aquele que falar um palavrão contra o ungido de Deus, irmão, aí eu sei até que esse pastor que ele falou já se apostatou, eu concordo com ele, já se apostatou da fé, mas quem sou eu para tocar na unção? É verdade, pode. A unção que colocou foi Deus, né? A unção quem colocou foi Deus. Então eu falo assim, missionário José, eu falo assim, José foi agora falar, missionário José tocar na unção. Eita, é forte. Porque a unção, quem dá é Deus. Então o povo de Deus era um povo escolhido por Abraão. Deus falou assim, Abraão, eu vou tirar o povo, vou te dar a terra de mamãe e mel. O povo é escolhido. A Bíblia diz que agora, quando passa o anjo à meia-noite, irmão, a Bíblia diz que aquele grito todo no Egito, o povo gritando e chorando, o povo em desespero gritando e chorando, e Moisés começa a orar, e agora Deus, ele falou, Moisés, fica tranquilo, porque nenhum mal te sucederá, nem praga alguma vai chegar à tua casa, porque não tem feito a minha vontade, nem praga nenhuma vai chegar na tua casa, porque você tem feito a minha vontade, porque você tem feito o meu querer, Moisés. A Bíblia diz que foi chora, as mães chorando, meu filho, Faraó chorando e gritando, eu vou matar Moisés, eu vou acabar com Moisés. Aí Deus falou assim, Faraó, tu não vai fazer nada não, porque a minha mão pesada, eu te avisei. Aí a Bíblia diz que Faraó fala, Moisés, vem cá, tira todo mundo daqui, vai embora, some todo mundo daqui. Moisés falou assim, opa, calma aí, ó, não é assim não, viu? Não é tão simples assim não, ó. Vai ter que pagar todos os honorários, pagar todas as horas, pagar tudo que vai ter que pagar tudo. Eu estou falando para pessoas aqui hoje, vai ter que pagar tudo para você, vai ter que dar tudo para você, não vai sair de uma beijada, de uma banana, vai sair com a vitória, vai sair com a bênção, vai sair com a resposta. Não vai ficar nenhuma unha do Egito. O povo saiu abençoado, irmão.
O povo saiu, levou prata, levou ouro, levou dinheiro, levou gado. Sem falar do que estava esperando ele lá na frente. A terra prometida. Então, quando no Salmo 91 fala assim, olha, nem o mal chegará à tua tenda, nem praga nenhuma sucederá. Por quê? Porque aqui quando fala de tenda é quando o povo estava o quê? No deserto. Eles habitavam em tendas. Então, talvez você como eu, muitas das vezes eu achava que esse salmo era de Davi, quando era. Mas esse salmo foi escrito por Moisés, da sequência o Salmo 90. Então Moisés viu muitas vezes o livramento de Deus, viu Deus livrando o povo, viu Deus guardando, viu a mão de Deus protegendo, viu a mão de Deus abençoando. Então, por que Moisés ele foi o primeiro profeta da terra? Ele não foi sacerdote, ele foi profeta da terra. O primeiro foi ele, porque todo o ministério que manifestou sinais foi a partir de Moisés que começou a ter sinais. Então fala, Moisés, nenhuma praga vai chegar na tua vida. Querido, você pode até passar um dia mal, mas você não permanece nele. Você pode até passar um dia mal, mas Deus guarda você. Você pode passar até um dia mal, mas Deus guarda você, querido. Você pode passar até um dia mal. Como eu disse, querido, ó, tem uma coisa, não é porque nós somos cristãos que nós não vamos ter problema. Não é porque você é cristão que você vai ter a vida. Não, esse aí é um falso evangelho, irmão. O falso evangelho de autoajuda só para ganhar seu dinheiro, só para tirar dinheiro do seu bolso. Mas o cristão ele tem momentos difíceis, mas Deus passa com ele. O cristão tem dúvida, mas Deus passa com ele. Glória a Deus. O cristão tem adversidade, mas Deus passa com ele. Eu até falei com uma irmã esses dias, ela é corretora de imóveis e ela não mora aqui em São Paulo. E ela estava fazendo um vídeo no condomínio que está saindo, que ela estava vendendo as casas dela, do condomínio, e ela fazendo um vídeo assim, irmão, ela está ali toda animada, saiu até de Metrópolis, aqueles sites lá. E ela estava toda animada assim, filmando assim, os imóveis, e quando ela não percebeu, ela pisou na cascavel. Gente do céu! E a cascavel picou ela. E o óculos dela caiu, o óculos de sol que ela estava fumando caiu em cima da cascavel. E a cascavel picou ela. Só que, querido, graças a Deus não aconteceu nada com ele. Aleluia! E eu falei, ó, Deus te livrou, Deus. Mas assim, às vezes todos nós estamos desapercebidos. Eu lembro quando a missionária Escorpião com a senhora, né? Foi muito difícil. Como eu também já levei picada de escorpião. Mas os dias maus vêm para todos nós, na nossa vida. Mas é importante se você ter depósito com Deus, Deus te guarda, Deus te livra, Deus te protege. Então os dias de dificuldade vêm. Mas quando você está preparado, é outra coisa. Não vai prevalecer contra a tua vida nenhum mal. Não vai prevalecer contra a tua casa nenhum mal. Eu guardo a tua casa, eu guardo a tua vida, eu guardo a tua família. Eu livro você de todo mal. Então, a adversidade ela vem, queridos, na nossa vida. Por isso que a palavra acidente fala assim, algo que é inesperado. Então a gente está sujeito a acontecer alguma coisa com a gente. Mas quando a gente está guardado, a gente recebe o livramento de Deus. Eu passei o dia mal, mas Deus livrou minha vida. Olha, eu estava na campanha, mas Deus livrou meu filho. Eu estava na campanha, Deus livrou meu casamento. Eu pus o sangue do cordeiro, Deus livrou a minha casa. Quando eu passei o sangue, pastor, Deus livrou meu filho. Quando eu passei o sangue, Deus livrou a minha casa. Quando eu passei o sangue, Deus guardou. Então essa é a fé, irmão. Então o que Deus não quer é que ele fique enferrujado. Não vou fazer nada, campanha para quê? Deus quer que a gente movimente a fé, irmão. Se a gente movimentar a nossa fé, a gente não vai ficar assim, pensando muita coisa ruim. Porque a nossa fé vai entrar em movimento. E aí Deus ele vai dar sinais para a gente. Deus falou, Moisés, pode tirar meu povo do Egito, que eu vou ser com você. Eu vou ser contigo. Então Deus é
aquele, querido, que quando ele fala uma coisa, ele confirma, ele dá sinal, ele para mim e para você. Ele confirma, e só para você ter uma ideia, às vezes você faz uma campanha, o diabo se levanta contra a sua vida, mas é sinal que a vitória está vindo, está chegando. Você faz uma talvez você que fez o voto, que você quiser fazer o voto. Quem já comemorou na Deus é amor, que sabe, irmão? Não é comemorou na Deus é amor. As pessoas da Deus é amor, principalmente eu fiz muita campanha de Deus é amor de sexta-feira. Eu via cada testemunho cada de voto. Voto do Salmo 91, voto da família. Não é questão de dinheiro, é questão de propósito. Porque o diabo, ele coloca preço, irmão, na nossa vida. Ele coloca preço. A Bíblia diz que o diabo, até Moisés, depois que ele estava morto, irmão. Se você ler lá em Judas, capítulo. Que Judas é um capítulo único. A Bíblia diz que o diabo, presbítero, está lá escrito que o anjo, Satanás mesmo, disputava o corpo de Moisés. Agora você diz, por que o diabo queria o corpo de Moisés? Estava morto. Por que o diabo queria o corpo de Moisés? Não estava morto? Se o diabo queria, então ele tinha um propósito, porque existem demônios, e eu já vi muitos testemunhos de pessoas que já trabalhou em necrotério, já mexeu com cadáver. Os demônios que eles vão trabalhar, até depois que você estiver morto, vai querer trabalhar no meio do teu corpo. Sabia disso que até quando a gente vai lá para o necrotério lá, até quando vai um parente seu, ele está até mesmo olhando, porque o diabo ele quer fazer o sujeito, irmão. O diabo, sabia que tem demônio que ele coloca para as pessoas abusar do cadáver? É verdade isso, irmão? É verdade? A gente sabe disso aqui. Os demônios eles são sujos, irmão. Lá no Paraná, ano passado, entrou no cemitério, um monte de pessoas fazem ritual e manter relação ali com defuntos presos. O defunto cavou no cemitério lá e fez coisa mais nojenta, irmão. É por isso que às vezes você tem que entender o que é batalha espiritual. Você tem que entender o que. Às vezes a pessoa dá ouvido a tudo que o mundo fala. Não pode ficar aí criticando crente, criticando igreja, criticando os outros. Deixa pra lá, irmão. Cuida da tua casa. Às vezes uma pessoa vai lá e coloca um vídeo lá, criticando uma igreja, o pastor, a outra gente compartilha lá, e a minha tua casa? Deixa pra lá. Vamos orar, vamos fazer nossa parte. Vamos buscar a Deus. Porque Deus não vai terminar. Igual aquela criança lá, que é pregador menino, um monte de gente espalhando. Aí eu penso, nossa, tem tanta gente que nem vive a palavra, fica espalhando coisa do menino. Nem mora. E fica criticando os outros. A gente tem que fazer a nossa parte, cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa saúde mental, cuidar da nossa vida espiritual. Se a gente cuidar de nós, se a gente cuidar do nosso corpo, do nosso espírito, a nossa vida vai bem para frente. A nossa vida vai bem. Você cuidar, você dizer, Senhor, abençoa meu irmão, Senhor, abençoa minha irmã, Senhor, sustenta ela, sustenta o pastor, sustenta a missionária, sustenta o obreiro, presbítero, missionário, sustenta o irmão, ajuda ele, levanta ele. Senhor, abençoa o pastor da quadrangular, da Batista, da Universal, da Mundial, da Assembleia, abençoa, Pai, livra, guarda. É isso, é oração, momento de oração. Porque eu sei que tem coisas que é errada, mas eu vou ficar perdendo tempo com isso aí. O que eu vou ganhar criticando os outros na internet? O que eu vou ganhar fazendo vídeo criticando os outros? Olha, aquele vídeo vai para o inferno, aquele vai para o inferno. Não, se eu sei da verdade, eu vou ensinar você o caminho certo. É verdade. Se eu sei da palavra, eu vou procurar ensinar você aquilo que é certo. Porque senão Deus vai cobrar de mim. Agora, se eu vim aqui para ficar no telefone lá toda hora, vou fazer um vídeo criticando o pastor fulano de tal, criticando Bertano, criticando fulano, é que ele pregou assim, é que ele pregou heresia, é porque ele é assim. Não, deixa cada um é cada um. Mas qual que é a nossa parte? É nós lutar pela nossa casa. Porque o diabo sabe disso. Quando você tirar os olhos do altar, ele vai bombardear a tua casa. O diabo sabe, quando a gente tirar o olho da promessa, ele vai tentar bombardear nossos filhos, bombardear nosso ministério, bombardear nossas finanças, bombardear a nossa vida espiritual. O diabo vai fazer tudo.
Então, por que o diabo, se Moisés estava morto, por que ele queria o corpo de Moisés? É verdade. Não estava morto? Mas só você deu o valor que você tem, mesmo depois você é propriedade particular e exclusiva de Deus. Entenda que mesmo você morto no mundo físico, o diabo não pode tocar em você. Mesmo quando você está morto, Deus ele luta pela tua vida. Fique de pé. Deus ele cuida de você. Nos pequenos detalhes ele cuida de você. Nos mínimos detalhes ele cuida de você. A gente ser propriedade exclusiva e particular de Deus. Por isso que o sangue dele nos comprou, nos redimiu. O sangue dele nos purifica de todo pecado. O sangue dele lava a nossa alma. O sangue dele lava a nossa mente. O sangue dele fortalece a nossa vida. O sangue dele fortalece o nosso ser. É por isso que você toma a Santa Ceia. Está bebendo o sangue do Cordeiro. Você está comendo a carne dele. Então a importância que ele não é um simples. Às vezes você fala assim, vou tomar não, não vai tomar suco. Vai tomar o sangue do Cordeiro. Irmão, o suco é antes de ser consagrado. Antes de ser consagrado, ele é um suco. Mas quando ele sobe, desce como sangue. Quando ele sobe como suco e desce como sangue. Então creia a marca dele sobre a tua casa. Você vai levar o sangue do Cordeiro hoje para a tua casa mais uma vez. E você pode ser canal de bênção para o teu próximo, para o teu vizinho.